Olá, bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Agora, nesse iniciozinho, o pessoal da nossa equipe técnica vai colocar um vídeo de orientações, né? Principalmente sobre o momento das perguntas. Então, vamos ouvir as mensagens desse vídeo e logo após nós voltaremos. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos a atividade, passaremos algumas orientações sobre o funcionamento da plataforma. Inicialmente, todos os microfones ficarão bloqueados para evitar o vazamento de sons externos para dentro da sala. Será destinado um espaço para perguntas ao final, onde o interessado deverá sinalizar através do ícone de mão levantada, disponível na guia de reações. Pedimos para que todos os participantes mantenham o seu usuário na plataforma devidamente identificado com um nome e sobrenome. Para isso, basta encontrar seu usuário na lista de participantes, clicar em More, em seguida em Rename, preencher com o seu nome e o seu sobrenome e clicar em OK. Pedimos a todos os participantes a gentileza de manter a câmera aberta durante toda a atividade. Estamos de volta, então, e eu agradeço imensamente a participação de todos vocês, em nome do CEP. Realmente é um prazer imenso, uma honra estar aqui junto com vocês, junto com os meus colegas, para discutirmos um tema tão importante, tão atual e urgente. Então, agradeço demais a presença de todos vocês aqui, assim como eu agradeço a presença dos meus dois amigos e meus dois colegas, a Isabela Sancho e o Luiz Henrique Lourenço Santos das Dores, que aqui, hoje, junto comigo, vão conduzir essa conversa entre nós, porque o maior motivo desse nosso encontro hoje é a conversa. Nós gostaríamos muito de ouvir vocês. Eu apresento, tanto a mim quanto aos meus dois colegas. A Isabela Sancho, ela é escritora e psicanalista, ela é autora das obras Quem Fala em Seu Nome, As Flores se Recusam, A Depressão Tem 7 Andares e um Elevador, Monstera, Olho d'Água, Espelho d'Alma e Invenção das Isabélulas. Essa é a Isabela Sancho. Também vamos ter a presença do meu querido Luiz Henrique das Dores, que é graduado em psicologia e pós-graduado em psicopedagogia pela Universidade Metodista. Faz formação em psicanálise no Centro de Estudos Psicanalíticos. Atuou como psicólogo responsável técnico da Clínica Escola de Psicologia da Universidade Metodista. Atualmente, atua como psicólogo clínico em consultório particular na abordagem psicanalítica. Também é colaborador do CRP da subsede Grande ABC, compondo a comissão gestora e coordenando o núcleo de relações raciais. Interessa-se por psicanálise, relações raciais e psicoterapia. E eu, que sou o Carlos Espírito Santo, psicanalista pelo CEP, licenciado em letras pelo Unicamp, analista da rede de atendimento do CEP, professor na formação em psicanálise do CEP e autor colaborador do livro Rumos 2, da editora Zagodoni. Bom, pessoal, então o nosso encontro de hoje tem como título Psicanálise e Racismo em Consciências. Então, não é à toa que nós estamos fazendo essa conversa hoje, porque amanhã, dia 20,
é o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, por isso que nós três, inventamos esse título, né, de colocar o "in" entre parênteses para formar essa palavra inconsciências. Então, é sobre isso que nós vamos falar, que nós vamos conversar, que nós vamos trocar. Agora, eu chamo à palavra o meu amigo Luiz Henrique Lourenço Santos das Dores. Por favor, Luiz. Obrigado, Carlos. Bom, antes de começar, queria agradecer ao CEP pela organização e realização do evento, poder disponibilizar esse evento, enfim, de forma online e gratuita para todo o Brasil, enfim, não sei de onde a maioria é, mas acho que isso é importante a gente poder disponibilizar essa discussão, esse debate para todos e todas. Agradecer o Carlos Espírito Santo pelo convite, um colega muito querido. Ele fez o convite e eu aceitei prontamente, da gente poder conversar sobre esse assunto aqui na instituição. Ele fez o convite no sentido de que a gente pudesse circular a palavra, e é com essa intenção que eu venho aqui hoje e aceitei de muito bom grado. E também, enfim, agradecer e dizer que é um prazer conhecer a Isabela Sancho, enfim, poder dividir com ela aqui a fala. Não a conheço e quero escutar um pouco sobre o que ela pensa também, o que ela traz. Bom, como é um formato de debate, o convite e a proposta é que a gente possa circular a palavra, eu pensei em sair desse lugar teórico de trazer a teoria em si, mas para que eu pudesse pelo menos trazer a minha percepção e as minhas inquietações quanto a esse tema, para que a gente pudesse pensar aqui juntos, né? Acho que o que traz vocês num sábado de manhã a falar sobre racismo e psicologia e psicanálise fala um pouco sobre o quanto que esse assunto, de alguma forma, inquieta e chama a atenção de vocês. E acho que é importante a gente poder circular palavras sobre as nossas inquietações. Então, eu começo dizendo sobre o quanto esse assunto, esse tema, é um tema inquietante mesmo para a psicanálise, e às vezes eu falo psicologia, porque eu vim da psicologia, e acho que é um tema que eu percebo que sempre quando ele é colocado, ele causa uma certa tensão. E aí queria falar um pouco da minha trajetória. Eu iniciei a psicologia em 2009, comecei a faculdade em 2009, então apesar, enfim, da minha carinha não ser tão velha, eu também tenho já uma trajetória, mas também não tenho uma carinha tão nova, então também não estou tão há pouco tempo. Mas desde a época da faculdade, eu cheguei já a trabalhar na temática, eu trabalhei num centro de referência em combate ao racismo, na prefeitura de São Paulo, e desde aquela época a gente já se pensava e já se falava, se tentava falar sobre racismo na faculdade. A maioria das graduações acabam não tendo dentro da disciplina ou dentro do currículo uma discussão específica sobre isso, então a discussão acaba aparecendo de forma periférica, enfim, sendo trazida pelos alunos ou algum professor que vai trabalhar esse tema específico. Depois, enfim, fui trabalhando e estando em outros locais, estive um bom tempo junto com o Conselho Regional de Psicologia, como o Carlos apresentou, eu faço parte do conselho e coordeno o núcleo de relações étnico-raciais e atualmente, enfim, estou no CEP. Então, fazendo essa trajetória desde 2009, desde a faculdade até os trabalhos junto com o CRP e até mesmo dentro do CEP, eu percebo o como é discutido e o como é pensado
o racismo na academia e nas instituições de psicanálise. E eu percebo que o principal ponto, quando é levantado esse tema, quando é discutido esse tema, é sempre uma questão defensiva em que é colocada que tanto a psicologia quanto a psicanálise, ela tem uma leitura do sujeito e do ser humano por completo, e o quanto que, como se existisse uma escuta universal, enfim, de muitos psicólogos e psicanalistas, quando a gente questiona algo do tipo sobre alguma questão racial de algum paciente, normalmente a resposta é que ele escuta o sujeito como ser humano, independente de ele ser negro, independente de ele ser branco, independente de ele ser amarelo, azul, vermelho. Mas eu questiono quanto a essa escuta universal. Enfim, será que existe essa neutralidade pura? Enfim, para mim acho que neutro só é o detergente, porque não somos neutro nesse país, não tem como ser neutro essa neutralidade que se diz do analista enquanto sujeito. Enfim, existe a neutralidade enquanto a sua atuação, enquanto talvez a intervenção e a postura, mas enquanto sujeito, analista, eu não compreendo dessa forma. Então, quando se é justificado sobre esse viés de que escutamos todos iguais e que não se faz diferença entre quem está dizendo qual é a raça, qual é a etnia, como a pessoa se percebe, eu acho isso muito perigoso, porque isso flerta muito com a nossa falsa democracia racial. Então, existe uma construção teórica, uma construção política intencional de que o Brasil é uma democracia racial. E isso foi corroborado por muitos intelectuais em se dizer que no Brasil não existe racismo e que todos temos as mesmas oportunidades e que não é diferenciada a questão da raça e da cor no Brasil. E acho que a gente precisa questionar isso, a gente precisa pontuar essas questões, porque sim, existem diferenças, as pessoas sim são atravessadas de formas diferentes socialmente, politicamente, dependendo da sua cor, dependendo da sua etnia, dependendo da sua origem, dependendo da sua classe social, dependendo da sua sexualidade e assim por diante. Então, acho que a psicanálise, a psicologia, as ciências, elas precisam trazer essa questão para que a gente possa pensar. Porque quando se diz do ser humano universal, quando se diz dessa escuta universal, de qual escuta universal e de qual homem universal a gente está falando? No fim das contas, quando se faz uma leitura disso, a gente está falando de uma escuta da branquitude. Enfim, porque a teoria ela foi feita e foi pensada e é replicada numa lógica da branquitude, numa lógica branca europeia. Então, quando se diz desse homem universal, realmente se diz dessa branquitude que olha somente para as questões atravessadas deste lugar. Então, é necessário que a gente possa repensar o lugar que a gente ocupa nessa escuta de uma branquitude. Porque eu costumo dizer, eu costumo brincar que a branquitude acaba sendo narcísica, no sentido de que ela muitas vezes só escuta ela mesma e só estuda sobre ela mesma e só olha para ela mesma. E faz com que, muitas vezes, por exemplo, o tema do racismo, ele só possa ser escutado, só possa ser falado, ele só possa ser validado quando uma pessoa branca valida ou fala disso. Eu percebo que muitas vezes alguns psicólogos, alguns psicanalistas recebem pacientes negros, enfim, pacientes negros trazem as questões deles atravessadas pelas questões raciais,
aquilo de alguma forma não é legitimado, aquilo de alguma forma não é visto. E somente após ele fazer um curso, fazer uma palestra, escutar, normalmente de uma pessoa branca, e aí sim ele passa a validar e passa a entender que sim, aquilo existe e passa a escutar de um outro lugar. Então, acho que é importante que a gente faça esse questionamento nosso. Por que que quando a gente discute sobre essas questões raciais, ou quando o paciente traz as questões raciais, é, por que existe esse incômodo desse lugar? Enfim, na psicanálise eu já ouvi falar de vários temas, a gente discute sobre vários temas que em outros tempos já causaram tensões, mas que hoje a gente consegue conversar de uma forma tão natural. A gente fala sobre, enfim, sexualidade infantil, a gente fala sobre perversão, a gente fala sobre psicose, a gente fala sobre assédio, sobre estupro e assim por diante. Quantas vezes eu já vi esses temas serem levantados e todos poderem participar, todos conseguirem falar sobre esses temas de uma forma natural. Mas não sei qual é a vivência ou a percepção de vocês, mas eu percebo que quando o assunto é racial, sempre existe uma tensão, enfim, sempre existe um silêncio sobre esse assunto. E acho que se existe esse silêncio, existe aí, enfim, algo inconsciente que atravessa o sujeito e que a gente precisa olhar para isso. Então, a gente precisa pensar de que silêncio isso se trata. Esse silêncio é de vergonha, esse silêncio é de culpa, esse silêncio é de dor, e a gente precisa revisitar esse nosso silêncio, porque, como eu disse, não acho que existe um psicanalista, um psicólogo neutro. Enfim, um psicólogo ou um psicanalista que atua no Brasil, ele é atravessado pelo racismo. O racismo é de uma forma estrutural, seja no lugar do privilégio, seja no lugar de sofrer o racismo, todo sujeito é atravessado de alguma forma sobre isso. Então, é importante que o psicanalista ele possa olhar para si e pensar sobre como ele é atravessado por isso, o que que esse silêncio fala de você mesmo, para que assim você possa escutar o sujeito. Afinal, na psicanálise a gente fala que o paciente só pode chegar onde o analista já foi. Enfim, a gente só consegue dar abertura, a gente só consegue escutar, a gente só consegue ampliar aquilo se a gente já revisitou em nós algumas questões. Então, para que a gente possa escutar, a gente também precisa revisitar as nossas próprias estruturas, as nossas próprias questões e os nossos próprios entendimentos sobre isso. E aí eu queria compartilhar com vocês uma obra que quem é de São Paulo, quem já visitou São Paulo já deve ter visto, que é uma obra que se chama Amnésia, do Flávio Cerqueira. Ela fica no MASP, acho que muitos talvez já viram, ela fica no acervo principal lá em cima. Vocês estão vendo a minha tela? Alguém pode me dar um ok? Tá. E acho que essa tela ela representa um pouco essa inquietação que eu sei que não sou só eu que tenho, principalmente na psicanálise e na psicologia. Então, essa tela mostra um menino negro despejando um balde de tinta branca nele, mas tem um detalhe importante nesse branqueamento do menino. Um ponto importante que o artista utiliza aqui é que a tinta ela escorre no sujeito, então ela não impregna nele, ela não faz parte dele e ela vai escorrendo junto com ele. E um outro ponto importante que ele trabalha na obra é que essa tinta está acabando e essa tinta não é o suficiente para atingir ele inteiro de branco. Então a questão que eu queria colocar para vocês é
como a gente fazer a escuta do sujeito sem que a gente precise escutar da branquitude? Como que a gente possa fazer a escuta do sujeito sem que ele precise se branquear para que ele seja escutado? Ou seja, ele falar de outras questões que não sejam das questões raciais para que ele possa ser escutado pelo outro. E também, isso não só na clínica, mas nas discussões, nas aulas, nos encontros, como a gente pode escutar para além da branquitude e fazer uma escuta para além do branqueamento. Acho que essa é a minha primeira fala, minha primeira questão é, enfim, se existe uma escuta universal, uma escuta neutra, para a gente poder pensar e construir juntos. E aí, enfim, eu passo a palavra agora para a Isabela, mas eu depois queria escutar vocês também. Obrigada, Luiz Henrique. Muito bom te escutar. Fico contente porque a gente não combinou com os russos, mas acho que a conversa vai ter uma ótima continuidade. Bom dia para todo mundo. Eu agradeço ao Carlo pelo convite para estar hoje no Centro de Estudos Psicanalíticos. É uma honra para mim dividir a mesa de debate com ele, o Luiz Henrique, nessa véspera do Dia da Consciência Negra. Eu organizei a minha fala em um texto, mas depois, quando a gente abrir para conversa com o público, eu saio desse script. Bom, eu vou direcionar minha reflexão no sentido de uma autocrítica necessária à branquitude como caminho inevitável para quem, não tendo como não se reconhecer nessa identidade, se autoriza a ocupar a posição de psicanalista em um país como o nosso. Engana-se quem acredita ser suficiente o letramento e atualização nas discussões sobre o racismo, a dedicação às leituras, a proposição de espaços mais diversos. Se a gente quer a transformação da nossa cultura, que é estruturalmente atravessada por essa violência social, nós psicanalistas precisamos nos dedicar a um trabalho detido de busca pelo racismo na nossa microescala singular. Ao refletir sobre a nossa prática aqui no Brasil, país onde a dominância das influências eurocêntricas e colonizadoras é massiva, certa vez eu me vi considerando a possibilidade de que, ao pensarmos sobre as bases psicanalíticas em que se estabelece a nossa ideia de civilização, nós deveríamos, para além da proibição ao incesto e ao parricídio, considerar também como fundante a necessidade de invenção de um outro racializado. Faz tempo que campos como os da história, filosofia, sociologia e psicologia social se debruçam sobre esse tema. Mas na psicanálise, talvez estejamos lidando com um complexo para o qual ainda não tivemos coragem de encontrar um nome. A proposição é arriscada, mas eu aproveito a oportunidade desse debate para colocá-la à prova com os meus colegas. Se, como psicanalistas, nos dedicamos ao desafio de enfrentar em nós mesmos e em nossos analisantes as mais ferozes resistências e vislumbrar indigestos desejos sexuais e assustadoras pulsões mortíferas em relação a figuras de afeto primordiais, o que nos estaria impedindo de cogitar que em algum lugar do nosso psiquismo há todas as chances de estar inscrita uma propensão ao assujeitamento, à inferiorização e à desumanização daqueles que encaixamos em determinadas representações. Eu acredito que é nessa profundidade que o racismo também precisa ser investigado, é nas suas manifestações mais íntimas em cada um de nós. A partir daquilo que eu colho na clínica e troco com colegas, fica evidente que o racismo é tema incontornável para pessoas pretas. Mais cedo ou mais tarde, entre latente e manifesta, essa dor reiteradamente infligida há de aparecer. Com uma maioria de pessoas brancas, entretanto, as raras menções ao racismo são trazidas como uma espécie de sofrimento do outro, e somente se torna uma questão em nome próprio quando acionado algum constrangimento ou senso de injustiça para consigo mesmo. Estou sendo acusado de racismo, logo eu, neurótico, o maior dos sofredores? É impossível me reconhecer como um perpetuador dessa agressão. Não é comigo, não pode ser.
A aposta é que, em uma análise, esse lugar de ultraje possa conduzir à indagação de si mesmo para que seja de alguma serventia. São bastante expressivas as manobras da resistência feitas para tangenciar e então evadir por completo de um tema que impõe o assombro. Aqui no CEP, instituição que nos últimos anos vem promovendo atividades que trazem a questão racial para o primeiro plano, é no mínimo crítico perceber a previsibilidade com que mãos brancas se levantam e microfones se abrem para nomear as próprias ascendências, evocar publicamente o rosário de suas sagas familiares e patinar no estabelecimento de falsas simetrias. Veja aqui o quinhão de sofrimento que eu e os meus também carregamos. Tome junto à sua a dor que nos iguala. São momentos em que a discussão não rende, pelo contrário, agoniza. Não só não estabelece a identificação pretendida, como se presta o apagamento do que está sendo direta e urgentemente denunciado, dando a ver psicanalistas em pleno exercício da negação. Trata-se de uma postura defensiva de quem está menos comprometido com o fim de uma atrocidade na qual todos temos participação, e mais implicado narcisicamente na preservação da imagem que tem de si, tentando conter seu inevitável abalo. O colapso moral de quem por um átimo se estranhou, ao ver-se embrenhado e beneficiado em uma vasta teia de privilégios geracionais. Em nossas análises pessoais, dedicamo-nos por anos a fio a pensar sobre como os nossos sintomas se estruturaram no interior de nossas famílias, como se exteriorizaram precariamente, e depois se sofisticaram, camuflaram, condensaram, deslocaram, avançaram e recuaram. Somos exaustos incansáveis de nossas poucas questões, repetidas infinitamente. Por que não incluir entre essas angústias de primeiríssima importância a retrospectiva de como o racismo foi se constituindo em nossas vidas particulares? Se o racismo ainda não conseguiu emergir como angústia para psicanalistas brancos, é porque o recalque tem feito muito bem o seu trabalho. Pensemos. Entre piadas infames, comentários maliciosos e ofensas abertas, que falas escutamos cotidianamente em nossas famílias e comunidades, em espaços de estudo e de trabalho, e em nossos governos? De que violências já fomos agentes? De quais fomos testemunhas? A quais dedicamos uma longa elaboração até as assimilarmos enquanto tais? Quais nos deixaram em perplexidade e tomados na inação? Diante de que situações soubemos reagir a tempo, nomeando aquilo que exigia um repúdio enfático e mobilizando a instância que precisava ser acionada? E no caso de nos prestarmos ao engajamento na luta antirracista, em que detalhes nossas boas intenções nos traíram? Quando luto contra o racismo, luto mesmo contra o racismo ou me extravio a favor de uma vaidade heróica? A pessoa preta que chamo para estar ao meu lado me instiga genuinamente ou a estou objetificando, usando como instrumento político ou pior, como álibi? As soluções que propomos são mudanças efetivas ou apenas apaziguadoras, cosméticas? Até onde vai o preço que suportamos pagar por algum tipo de reparação? Estamos dispostos a nos observar por esse avesso ou nos intimidamos e acovardamos com a probabilidade do nosso vexame? Por mais que possamos nos diferenciar diametralmente daqueles que, como nosso lamentável presidente da República, que já vai tarde, sem ter desenvolvido o menor escrúpulo em alardear a sua hostilidade, há situações tanto mais nuançadas em que também podemos integrar o espectro racista sem nos darmos conta. Não importa quão vigilantes e cautelosos possamos ser com nosso próprio discurso, sabemos que o inconsciente nos escapa ao controle e surge nas brechas e nas sutilezas. Será por isso que, em discussões como a de hoje, um primeiro e denso silêncio, após as falas dos debatedores, também acabe sendo muito comum? Às vezes, o inconsciente racista emerge na escolha de um verbo como denegrir, ou no uso de uma expressão já gasta, aparentemente inofensiva, como criado mudo.
Outras vezes é ao nos darmos a liberdade de desavisadamente tocar um cabelo crespo, supondo-a como um gesto de delicadeza da nossa parte, e não como o abuso de quem considera o corpo preto como algo à disposição, sempre ao alcance da nossa mão. Podemos acreditar que estamos sendo elogiosos ao ressaltar uma diferença, quando estamos apenas delimitando o território do exotismo e, assim, continuando a segregar. Os exemplos são inúmeros. E é possível que, nas tentativas de participarmos do debate sobre o racismo, recebamos críticas e nossas contradições sejam apontadas. Coloca-se, então, um momento de impasse. Nos protegemos no melindre, nos furtando a revisão, desinteressando-nos pelo diálogo e denegando a questão como se, afinal de contas, não fosse a nós que dissesse respeito. Ou então, suportar momentaneamente o incômodo, fazendo valer nossa disposição essencial de psicanalistas e não apelando para o desmentido, ganhar fôlego para uma retificação subjetiva. Acredito que, sem esse esforço, teremos pouco a contribuir para uma sociedade que urge se modificar. Não há mais como nos mantermos imersos na inconsciência branca. É preciso que nos convoquemos ao rompimento dessa alienação, que nos conserva infantilizados, que nos desmobiliza e aprisiona sofregamente em uma posição muito distante de estar à altura do trabalho que temos adiante. Não é fundamentalmente a saída da alienação a oferta que a psicanálise nos faz? Eu nasci no Brasil, último país do mundo a abolir a escravidão. Mais especificamente, no interior do estado de São Paulo, na cidade de Campinas, última no país a abolir a escravidão. Estando entre os últimos dos últimos, que construção delirante eu precisaria forjar para me convencer e tranquilizar de que foi possível crescer sem estar internamente marcada pelo racismo. Agradeço por terem me escutado. Meus queridos amigos, queridos colegas, obrigado. Eu estou muito impactado aqui pela fala de vocês dois. Obrigado. Eu quero continuar nesse caminho que os meus colegas abriram de trazer provocações a vocês. Eu vou colocar mais uma provocação a partir dessas questões levantadas pelo Luiz, que trouxe um questionamento sobre a ideia da escuta universal. Será mesmo que a escuta psicanalista é universal? Que o sujeito é sem cor? Não é à toa que a Isildinha, né, escreveu um livro chamado A Cor do Inconsciente. E a Isabela, que trouxe uma contundente reflexão sobre o papel da branquitude no racismo. E a partir dessas provocações, dessas questões levantadas, eu gostaria de trazer mais uma, inspirado pelo momento político que nós estamos vivendo. O próprio Freud, ele já fez uma aproximação entre psicanálise e política, sociedade, cultura. Em livros como Psicologia das Massas, Análise do Eu, Mal-Estar na Civilização, né? Futuro de uma Ilusão, Totem e Tabu, são várias as obras, os escritos do Freud em que ele faz essa aproximação.
Então, seguindo também esse caminho, não é? Eu gostaria de levantar uma pergunta para vocês, para que possamos conversar. E a pergunta é a seguinte: por que, nessa última eleição que tivemos agora, em que, de um lado, estava, no meu modo de entender, um projeto abertamente fascista e dissimuladamente nazista, de um lado, e, de outro lado, uma proposta democrática, por que que o país literalmente se dividiu ao meio? E aqui eu falo literalmente porque houve uma linha horizontal dividindo o país entre uma parte lá em cima e uma parte aqui embaixo. A parte de baixo dessa linha que eu estou propondo, né, dividindo o país no meio, essa parte aqui de baixo votou majoritariamente no candidato que defende o fascismo. E essa parte, majoritariamente, é de população branca. A parte lá de cima, que votou majoritariamente no candidato que defende a democracia, inclusive, este candidato ganhou por este motivo, porque o Nordeste e o Norte votaram em peso na proposta da democracia. Essa parte lá de cima é majoritariamente escura. Eu estou me referindo aos negros e aos indígenas. Então, a minha pergunta é essa: é apenas uma coincidência? Ou há algo a mais aí? É claro que é uma provocação, mas nós estamos aqui para isso. E agora, agradecendo mais uma vez os meus queridos colegas e as suas falas, eu gostaria de abrir para a nossa conversa. A Renata Furlan? Por favor, Renata. Consegui desmutar aqui, desculpa. Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer as falas todas, foram muito importantes, muito boas de escutar. Para mim, uma coisa que fica muito forte, como mulher branca e, enfim, que estuda psicanálise, é o quanto é importante que a gente se racialize como pessoas brancas, né? Essa ideia da branquitude. Porque é isso, o branco não se olha no espelho e se reconhece como uma pessoa branca, não faz esse exercício de se olhar e se colocar nesse lugar, né? Que a raça é uma construção histórica e política. Então, acho que isso é muito importante para que a gente comece a perceber essas relações de poder, né? A raça é muito ligada ao movimento negro, né? De sempre se colocar racialmente, e a gente parece que naturalmente está tudo certo, né? Não é uma construção, não existe uma relação de poder aí. Então, eu acho que esse exercício é muito importante para a escuta também, lugar que eu estou partindo na minha escuta, na minha fala, né? E reconhecendo que isso que existe um lugar aí de demarcação de poder muito estabelecido, né? Enfim, pensei nisso, estou pensando em muita coisa aqui, não sei se eu vou conseguir expor muito bem. Pensei muito o quanto é violento essa questão da desautorização numa escuta, né, na clínica, porque aí você silencia o outro. De novo, né, uma pessoa que já é silenciada, que já é violentada, e que ali onde ela vai buscar o acolhimento, ela é silenciada
pelo analista. Então, isso é de uma violência, assim, brutal, né? Enfim, é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado, Renata. Posso começar comentando? Vamos comentando, enfim, circular a palavra. Eu preciso me controlar, que eu falo bastante, eu gosto de sempre comentar alguma coisa. Mas queria comentar sobre essa questão do, enfim, o grande ganho da psicanálise, eu acho, é quando Freud propõe, enfim, Freud e seus colaboradores, a se pensar no tripé da psicanálise, né? Que a psicanálise se faz na teoria, se faz no atender e principalmente se faz na própria análise do analista, ou seja, na sua própria terapia. E acho que esse tema é um tema que ele precisa frequentar as nossas análises, de todas as pessoas, enfim, porque como eu disse, todos nós somos extremamente atravessados por isso, como a Isabela trouxe muito bem, a gente nunca pode esquecer que o Brasil foi o último país, enfim, a abolir a escravidão. O Brasil é o país que, enfim, mais em quantidades, foi o que mais trouxe, o que mais praticou o, o, o mercado de escravização, enfim. Então, isso tem um impacto na nossa sociedade, na nossa subjetividade, extremamente alto. E somos todos nós atravessados por isso. Isso, no sentido do trauma, é um trauma, sim, da sociedade brasileira. E aí acho que é importante que a gente possa saber de que lugar a gente está localizado nesse trauma, porque senão a gente acaba atropelando o paciente nesse nosso trauma. Tanto acho que a pessoa branca, como também a pessoa negra. Porque também a pessoa negra, se ela não revisita essas questões dela, a dor do outro pode colar na minha dor, e aí eu não consigo escutar a subjetividade do outro, eu escuto a minha dor. Mas também a pessoa branca precisa olhar de que lugar ela fala desse trauma, porque é muito comum a gente ver o branco salvador, enfim, o branco com síndrome de Princesa Isabel, que acha que vai solucionar e salvar o outro, ou o branco que vai olhar do lugar da culpa. Então, como eu comecei dizendo, eu não acredito nessa neutralidade do sujeito analista. Enfim, para mim, só detergente é neutro mesmo. E a gente precisa olhar para isso para que a gente não atropele a escuta do nosso paciente. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente levar para as nossas terapias, para as nossas análises e pensar sobre de que lugar que a gente fala esse trauma. Vamos agora à pergunta do Christian Gonçalves. Por favor, Christian. Bom dia a todos. Bom dia. Que honra e que privilégio. Isabela, Carlo, meu colega de formação Luiz, muito contente de estar participando desse momento aqui com vocês, tá? Duas coisas eu fiquei pensando, primeira na fala do Luiz, sobre o alcance da voz do branco, de uma pessoa branca, comparada com a voz, com o alcance em extensão e quantidade de uma pessoa preta, né? E na hora eu pensei daquele conceito dos aliados, o quanto é importante gente não preta estar conhecendo e estar disseminando essas questões aí, inclusive para alcançar em extensão, em quantidade de pessoas, essas questões que agora que estão sendo finalmente faladas, né?
Então, estamos aqui num lugar, num momento, num ambiente de muita gente branca, e o quanto é importante essas pessoas também perceberem e se tocarem e se aliarem e entrarem nesse processo de esclarecimento, né? Ao mesmo tempo que eu pensei isso, me deu uma sensação aqui e não sei nem se é o espaço mais adequado para falar isso, mas estamos aqui entre colegas e estamos falando pela via do inconsciente também, né? Mas me bateu uma sensação de quase desesperança. E eu queria fazer essa provocação e ouvir de vocês, porque eu fico imaginando o tamanho dessa batalha, o quão difícil é essa batalha, esse processo, né? E se não chega a ser quase inocente da nossa parte, achar que a branquitude vai topar se desconstituir de seus privilégios, né? Vai topar abrir mão, relativizar seus privilégios, que inclusive são tidos e mantidos em detrimento desses corpos pretos, dissidentes, etc., né? E se desconstituir, abrir mão de alguma coisa, em nome de uma aproximação aí da equidade, por assim dizer, né? É isso, gente. Obrigado pelo privilégio. Bela, você quer comentar? Posso comentar. Eu estava escutando ontem uma entrevista do Mano Brown com o Silvio Almeida, e eles estavam falando justamente de como a luta por uma equidade racial mexer em bases muito sólidas nas quais a nossa sociedade se constitui. Ele vai enumerando, por exemplo, a luta feminista, a luta LGBTQIA+, poderem ganhar espaço na sociedade, a própria luta de classes poderem ganhar espaço na sociedade, porque são lutas mobilizadas por pessoas brancas. E que a questão racial vai ficando por último, porque ela mexe em privilégios, e sobretudo em privilégios econômicos. A gente não está falando de dar um espaço inofensivo, a gente está falando muitas vezes em ceder a vaga. Entra numa discussão no sentido de, aqui no Brasil, não ter acontecido algo que aconteceu nos Estados Unidos, que é as pessoas, após abolida a escravidão, receberem alguma terra para poderem recomeçar a vida. Isso não aconteceu aqui. Agora, nos últimos anos, começou uma política de cotas. A gente não está falando de questões abstratas. A gente está mexendo com o poder econômico também. Então, sim, eu também olho com um lugar, eu não falaria desesperançado, porque senão a gente não poderia estar aqui, a gente estaria falando no vazio. Então, alguma esperança havemos de ter, mas entendendo com que forças que a gente está jogando, né? Que não é só uma disputa conceitual, ela tem implicações muito práticas. Christian, eu gostei muito da sua ideia dos aliados, né? Na Associação Livre, eu lembrei, né, dos aliados contra o nazismo, contra as forças do eixo, não é? Eu insisto que nós estamos vivendo, Christian, hoje no Brasil, hoje em dia, no Brasil, uma tentativa de nazificação. Existem células nazistas reais. Vocês devem ter acompanhado no noticiário que a Polícia Federal prendeu um grupo abertamente nazista, não é? Num sítio aqui no sul do país, e eu insisto, no sul do país, não é? Então, a questão é política e a questão, no meu entender, Christian, é a luta de classes. E a luta de classes no Brasil é uma luta
dos brancos contra os negros, no sentido de manter os negros em seu assujeitamento, como disse a Isabela, não é? Então, é claro que isso tem a ver com a lógica do capitalismo. O capitalismo precisa manter, de um lado, quem manda, né, quem retém todo o poder sobre os mecanismos de produção e os lucros, de um lado, e, de outro lado, uma massa de trabalhadores explorados. No Brasil, isto adquire uma coloração, não é? Tá? Porque se nós vivêssemos num país somente de brancos, seria apenas uma questão de luta de classes. Mas no Brasil, não. Em cima da luta de classes, existe a questão racial. E uma se cola em cima da outra. Não é? Então, realmente, você tem toda a razão, Cristian, quando você diz que é uma questão de luta, é uma questão de luta pelo poder, não é? Que está havendo em nosso país. Mas, como disse a Isabela, eu quero retomar a a fé, essa é a palavra, que eu tenho de que é possível lutar essa luta. Nós estamos aqui para isso. A nossa proposta de abrir esse nosso encontro hoje com vocês é exatamente essa, de reafirmar essa fé de que nós temos capacidade de enfrentar essa luta, não é? No meu caso, eu tenho uma missão por questões pessoais e evidentes, não é? E acho que só também comentar por fim, acho que a data de amanhã, né, o Dia da Consciência Negra, acho que fala sobre isso, né? Sempre se foi a única data antes de se estabelecer o 20 de novembro era o 14 de maio, que era o dia da abolição. Enfim, era uma data em que a princesa Isabel assinou o documento e cedeu a liberdade para o povo negro, mas liberdade para quem? De que liberdade a gente está dizendo? Então, quando o movimento negro se une e reivindica o 20 de novembro, que é a data de morte de Zumbi dos Palmares, um quilombo que, enfim, se organizou e lutou contra o sistema escravocrata, a gente está dizendo que existe luta e que a gente não esquece. Então, acho que é, é desesperança desse lugar, quando a gente olha, realmente acho que, enfim, tem muito a se fazer, tem muito a conquistar, mas eu acho que também a gente fala de muita luta e de muita organização. Então, o ponto que eu queria também trazer é fazer essa leitura do 20 de novembro em comparação ao 14 de maio. O quanto que o 20 de novembro traz o protagonismo da luta das pessoas negras. O quanto que, quando a gente pensa 20 de novembro, a gente pensa o quanto que o movimento negro, ele sim tem muito potencial, tem muita capacidade, tem muita articulação para que a gente possa se organizar nessa luta de classe, nessa luta de raça, nesse sentido do capitalismo, como o Carlos bem trouxe, e que a gente tem possibilidade, sim, de construir. Acho que é muito interessante quando a gente conversa com alguns psicólogos negros, que a gente acaba conhecendo vários teóricos negros a partir do movimento negro, não é na faculdade. As pessoas acabam tendo acesso a vários autores, a vários livros no movimento negro. Agora, atualmente, se é discutido alguns outros textos, mas falar de Clóvis Moura, falar de Abdias do Nascimento e vários outros teóricos, Franz Fanon, que é tão falado hoje em dia, esses textos só eram circulados no movimento negro. Então, o quanto que, na minha percepção, na minha vivência, eu percebo que a saída que a gente tem possível é dessa organização, é da gente também trazer os movimentos sociais, o movimento negro, para dentro das instituições, porque
como a gente diz no movimento negro, os nossos passos vêm de longe. Enfim, não é de hoje, não é de ontem que a gente fala sobre isso. A caminhada vem de muito antes. Tem muita coisa sendo construída em que a gente precisa abrir espaço e trazer essas discussões para dentro das instituições. Eu já falei já mais de uma vez, então acho que é a Andrea que levantou a mão aqui também. A Andrea Mongeló. Por favor, Andrea. Bom dia a todos. Eu falo aqui do Rio Grande do Sul e eu acho que foi bem importante a tua menção, Carlos, porque eu acho que tem uma diferença bem importante. Infelizmente, a gente vive aqui também uma realidade um tanto diferenciada nessa questão, né? E eu queria pegar dois aspectos assim da fala do Luiz Henrique e da Isabela que tem me feito pensar muito, né? O Luiz Henrique toca na questão da democracia racial, né? Que acho que é um tema e uma realidade, infelizmente, ainda que a gente vive muito, e me parece que a gente vive muito essa realidade dentro das instituições de psicanálise, né? Uma ideia de democracia racial permanece não escancarada, mas velada, né? E a Isabela, entre tantas questões assim belíssimas que trouxe, eu acho que ela fala sobre a questão do recalque, que me parece que se engata nisso da democracia racial, né? Porque acho que o recalque, de fato, tem feito seu trabalho de forma brilhante, tanto que me parece que a gente segue nessa ideia de democracia racial nas instituições de psicanálise. E, claro, a gente sabe o quanto é difícil, né, trabalhar com essas questões recalcadas, né, com isso que precisa vir à tona. E acho que a gente também já passou de um tempo em que isso tudo precisa ficar só no letramento. Também, eu acho que, como a Isabela apontou, a gente precisa sair só dessa questão teórica, não que ela não seja importante, eu acho que ela é muito, né? Esses autores que o Luiz Henrique trouxe agora, eu acho que retomar tudo isso é fundamental, mas eu acho que a gente também precisa dar um passo adiante e avançar, e não é um passo que eu sei também qual vai ser, né? Eu acho que as ações afirmativas são sem dúvida, né? Agora, como construir elas para que isso se dê de fato e não só como uma camada, né, superficial. E também quando na verdade, eu não estou trazendo nenhuma pergunta específica, espero o comentário de vocês, né, mas o que a Renata também que comentou primeiro me fez pensar nessa questão da violência, da escuta, que eu acho que o Luiz Henrique também trouxe, né, porque, sim, me faz pensar na questão do trauma, me faz pensar na questão do trauma como o Ferenczi traz, né, assim, do terceiro tempo do trauma, aquele que o analista, então, corrobora, né, ao não escutar isso do racismo como um trauma. E eu acho que, sim, isso é nosso dever, e acho que também concordo com a Isabela, eu acho que o Luiz Henrique e o Carlos também trouxe, acho muito difícil isso ser feito sem que a gente passe por essas questões na nossa análise pessoal, né? Mas então, acho que eram essas as questões que eu queria trazer, porque gostei muito, muito, muito mesmo de ouvi-los. Carlos, eu ia sugerir para a gente escutar os outros participantes, outras pessoas que levantaram a mão, para que a gente possa rodar mais. Pode ser? Pode ser, Luiz, está ótimo. Vamos lá. Silvia Zobaran, por favor. Oi, querido. Bom dia, gente. Bom dia, Luiz, Isabela. Obrigada. Peço licença para falar aqui. Eu falo do lugar do desconforto que a Isabela apontou. E entendo que a gente precisa poder passar por cima dele e do medo de falar bobagem. E falo também do lugar da culpa, da descendente do dono da fazenda, que era esse o meu bisavô. E entendo que a gente precisa poder falar, né? Não só na nossa análise, mas nos outros ambientes também, e falo na minha análise. Não é um tema que esteja fora da minha vida de nenhuma forma, o racismo, o meu racismo. Falo dele porque acho que... Eu estava lendo outro dia a Lei Áurea, e antes também não sei se devia ser chamada assim, mas enfim, é o nome que ela tem,
e a gente precisa diminuir os melindres, né? E o que ela diz é: está extinta a escravidão no Brasil, revogam-se todas as disposições em contrário. Não tem mais nada. Então, ela é uma lei que silencia, né? O texto da lei diz: vamos não falar mais desse assunto. Assim eu li. E era isso que eu queria que a gente pudesse abrir, que a gente pudesse, né, passar por cima desse desconforto de eu não sei do que eu estou falando. Então, o letramento não basta, mas é o que eu tenho à minha disposição, né? É o que eu posso fazer. Eu posso ler, eu posso estudar. Outro dia eu estava dizendo para o Carlos: eu só leio mulheres. Por que será que eu quero que essas mulheres... Eu só leio mulheres sobre racismo. Em geral são mulheres negras, algumas brancas também, mas em geral são negras que escrevem sobre isso. E perguntei, outro dia eu falei isso para o Carlos: o que será que eu quero que essas mulheres me digam? O que eu estou perguntando a elas? Eu não sei. Eu fiquei pensando: será que não tem homem que escreve sobre esse assunto? Porque eu só leio mulher. Não é o meu filtro, né? Eu que estou atrás de um olhar feminino para me ensinar alguma coisa. E sim, eu preciso aprender. E eu preciso não ter medo e não ter vergonha, sabe? De querer ficar falando a coisa certa, de querer intelectualmente estar no lugar, então, da precisão e da correção. Eu acho que isso é um perigo que a gente corre, da gente se silenciar, então, por um excesso de cuidado e de melindre. A gente precisa poder se expor. E a gente precisa, porque a gente acredita na cura pela fala. A gente trabalha com isso, né? E revogar essa lei que diz: revogam-se as disposições em contrário, porque ela é mentirosa. Então, a gente precisa lidar com isso de outra maneira. Não com essa mentira que foi escrita lá, né, por essa senhora, sei lá por quem escreveu, mas lidar com isso de outra maneira e poder falar bobagem também. E poder saber que a gente vai falar bobagem porque a gente não sabe. E poder aprender. Porque senão a gente se enche de, sabe, de lugares em que não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser desse jeito, não pode ser daquele jeito, e aí a gente vai ficar lá. E eu só acredito na fala. Era isso que eu queria dizer a vocês. Obrigado, Silvia. E essa realmente é a ideia nossa aqui, que a fala circule, né? Que a fala nos empodere e nos dê esperança mesmo, né? De que nós temos força para continuar essa luta. A Andrea, ela trouxe a necessidade imperiosa, não é, Andrea, do letramento, com a qual eu concordo plenamente. Todos nós, e quando eu falo todos nós, é todos nós mesmo, ou seja, inclusive os negros. Os negros, brancos, indígenas, de todas as cores, nós precisamos do letramento, como disse a Andrea, né? Nós precisamos nos entender. A cada um de nós, a cada cor de nossa pele, isso precisa virar um tipo de reflexão. Porque senão nós voltaremos, né, para aquela belíssima obra de arte que o Luiz compartilhou conosco, né? Daquele menino preto tentando derramar a tinta branca em cima de si mesmo, né? Então, para isso não acontecer, precisamos do letramento, precisamos falar, como disse a Silvia, né? Sem medo de errar e sem medo de ser feliz, não é, Silvia? Não é? A Andrea trouxe a questão da violência da escuta, recuperando, né, o que a Renata Furlan tinha falado lá de cima, sobre a desautorização da escuta. Não é? Isso é muito importante, porque, Renata, historicamente, não é? O Luiz estava falando disso, no Brasil, só os pretos têm cor, os brancos não têm cor. Não é? Então, esse lugar do vazio que foi posto no branco
nós, psicanalistas, sabemos que não é vazio. Mas, para a roda girar, a roda do racismo girar, é preciso que só um tenha cor, né? Então, o branco não tem cor e o branco é universal. Não é? O modelo vem dele, mas isso não é posto de forma clara. Isso precisa ficar de forma inconsciente, né? E, Silvia, realmente, você tem toda a razão. Vamos falar, vamos conversar, vamos nos expor. Acho que o Vanderlei está com a mão levantada. Por favor, Vanderlei. Agora deu certo. Agora deu. Bom dia a todos. Obrigado pela fala de todos. Eu acho que não há como não ficar impactado com cada observação. E me chama a atenção, brevemente, gostaria de falar um pouco sobre esse aspecto que a gente percebe que há uma chance de nós elevarmos o nosso discurso sobre esse assunto tão espinhoso quando fazemos o que eu percebo aqui, que é essa interdisciplinaridade, que já vem de Freud, né? Como bem lembrou o Carlos, citando todas as obras dele, e me faz lembrar num livro da Rodinesco, onde ela cita, onde Freud talvez, e eu pego dois aspectos que ele viveu na pele, né? Essa situação por ser judeu, quando o Jung, sempre dá pano para manga essa fala do Jung, né? Que Freud não entendia o que era o espírito, a alma alemã. Né? E me faz lembrar também, quando o Carlos falou sobre essa situação política no Brasil, e eu falo do estado de Santa Catarina, né? Um estado onde também, nos últimos meses, últimos dias e semanas, tem sido motivo de uma certa discussão bem complicada, né, na questão do nazismo e todas essas situações. Quando Freud, no livro do Peter Gay, né, fazia basicamente duas apostas de que a Áustria não sofreria o que a Alemanha estava sofrendo, né? Uma aposta era que a igreja protegeria e a outra era que o povo austríaco não faria o que o povo alemão, né, mediante as notícias que vinham de lá, estava fazendo. E foi exatamente o contrário, né? Tanto que na obra o Peter Gay diz que Freud citava que o que a Alemanha levou 5 anos para se instalar, em 15 dias a Áustria estava cometendo atrocidades ainda maiores. Então, pegando um gancho no que o Carlos falou, nos últimos anos, esse comportamento no Brasil foi chancelado. Esse comportamento as portas para esse comportamento foram abertas mediante esse atual governo. E aí nós vamos entendendo que essas pessoas sempre estiveram por aí, só que de uma forma retraída. Com esse comportamento chancelado, nós temos essas potencialidades de perigo atingindo a cada um de nós de uma maneira lacerante. Então, me faz lembrar também da obra do Sérgio Buarque de Holanda, sobre essa cordialidade brasileira, esse brasileiro, né, que é exatamente o contrário do que se prega. E eu acho que esse é um grande perigo que a gente vive, esse chancelamento desse comportamento. Né? E dessa forma interdisciplinar, eu acho que a gente consegue combater essa desesperança que o Christian havia colocado há pouco. Essa é a minha fala. Obrigado. Obrigado, Vanderlei, Silvia, André, que falaram agora há pouco também. Queria comentar um pouco sobre esses pontos que vocês levantaram de uma democracia racial, de uma lei áurea, de uma política que chancela. Eu queria pontuar o quanto que o racismo ele é estrutural e ele é intencional. Existe um racismo que ele é
produzido, ele é corroborado. E queria dizer principalmente do racismo científico, enfim, que o racismo ele foi corroborado por muito tempo por intelectuais. E que no Brasil, por exemplo, a gente teve o Silvio Romero, que ele era um intelectual e ele defendia que o Brasil deveria passar por uma miscigenação, por um clareamento, para que tivesse uma política de branqueamento, em que a gente trouxesse imigrantes europeus para que a gente clareasse a nossa população. A gente depois teve Nina Rodrigues, que ele entendia que filogeneticamente o negro ele era inferior, que o negro era perigoso, ele era um criminologista e ele entendia que o negro ele tinha propensão ao crime e a atos violentos. E por último, não por último, a gente tem vários, enfim, que vem depois, mas acho que um nome importante é o Gilberto Freire, que ele diz de uma democracia racial. Então, ele constrói uma obra em que ele estuda o Brasil, a sociedade brasileira, e ele conclui a obra dizendo que o Brasil é um país que existe uma democracia racial. E todos esses estudos foram veiculados e foram produzidos e foram chancelados, como o Vanderlei está dizendo aqui. Então, acho que a psicanálise, a psicologia, a ciência, ela tem sim uma dívida quanto ao racismo, porque ela principalmente corroborou, ela afirmou, ela construiu teorias racistas para que a gente atualmente tenha no nosso discurso social essa falsa democracia racial. A democracia racial ela foi defendida intelectualmente e foi passada e construída com as pessoas. Enfim, se a gente conversa com as gerações anteriores, o discurso é esse. O discurso da democracia racial existe ao ponto de que, quando você levanta uma questão racial, um racismo, você está atacando, você está ofendendo, porque o correto é que todos somos iguais, todos temos os mesmos direitos e todos vivemos plenamente iguais aqui no Brasil. Então, eu penso que a psicanálise, não então enquanto ciência, mas enquanto se propor a pensar, se propor a refletir, é uma profissão, é uma atuação que precisa, sim, trazer esse assunto com frequência para que a gente possa desconstruir e construir algo novo em cima disso, porque existe um racismo científico que ele é presente na nossa sociedade, como a Andrea trouxe, como a gente trouxe, é presente nas nossas instituições. Tenho certeza que em algum momento alguém aqui em alguma aula ou em algum grupo de supervisão, em algum momento já escutou uma fala de que existe uma democracia racial e de que a pessoa está ali para escutar o ser humano e que existe uma escuta universal. Então, sim, a gente tem que se colocar frente a isso, produzir conhecimento e produzir reflexão perante a essa democracia racial, a esse racismo científico. Antes de passar a palavra para a Thaís, aqui no nosso chat, a Andrea Mungeló está nos sugerindo a obra da Toni Morrison, O Olho Mais Azul, não é? Que é uma excelente obra. Obrigado, Andrea. E a Lorena Oliveira está nos sugerindo relembrar, não é, a tese da Cida Bento sobre o pacto da branquitude, não é? O pacto narcísico da branquitude. Ideia essa desenvolvida pela intelectual negra chamada Cida Bento, que faz parte daquilo a que Luiz estava se referindo, não é, Luiz? Os intelectuais e as intelectuais negros e negras que nos trouxeram até aqui. Porque se nós estamos tendo esse debate aqui hoje
discutindo essas ideias, é porque houve toda uma história pregressa de intelectuais negros e negras que fizeram esse caminho que nós estamos trilhando aqui agora, né? Nós não estamos começando do zero. Isso é muito importante relembrar, como o Luiz trouxe, né? Também, assim como o Luiz trouxe, relembrar que a imigração europeia para o Brasil não foi apenas por uma questão de trabalho, né? Esse foi o motivo que nós aprendemos lá na escola, né? E é muito engraçado, porque chega a ser ridículo. Hoje em dia, né, nós ouvirmos que os imigrantes europeus vieram ao Brasil para trabalhar. Mas peraí. E todos os escravizados negros que estavam aqui faziam o quê? Ninguém trabalhava? Então, quem trabalha mesmo é o imigrante branco europeu? É isso mesmo que vocês querem dizer? De forma que essa pergunta que eu estou fazendo agora, né, eu só consegui fazer essa pergunta a partir do caminho desbravado nessa mata densa, não foi, Luiz? Por essas pessoas que pensaram essa questão. Tá? Então, agora vamos à pergunta da Thaís Costa. Por favor, Thaís. Bom dia. Primeiro, obrigada, Carlos, Luiz, Isabela. Foi muito bom ouvir, muito bom a troca. E fico, assim, inquieta, né? Acho que como estou no meu primeiro ano aqui de formação, tem surgido muitas dúvidas aqui. E aí, acho que tem um ponto que eu fico pensando sobre o que o Luiz trouxe, de como ainda no nosso próprio núcleo, né, de psicanalistas, de psicólogos, isso muitas vezes não é reconhecido, e o racismo, né, ele não é reconhecido como deveria. Eu já tive experiência com psicóloga de não reconhecer isso, de não reconhecer a questão de classes, de não reconhecer o racismo que está ali, de alguma forma, colado, como o Carlos trouxe, e o quanto isso pode ser retraumatizante, né? E aí eu fico pensando também o quanto as formações preparam, porque acho que se a gente tem uma parcela desses psicólogos, psicanalistas que não veem dessa forma, que acreditam na democracia racial, o quanto a gente está perpetuando isso, né? Acho que a gente vê muito a psicanálise como algo prioritariamente branco e elitista. Então, o quanto a gente está trazendo os intelectuais negros e negras para a nossa formação, não como o Luiz trouxe, que às vezes fica ali na tangente, né? O quanto isso é parte da nossa formação básica. Eu acho que eu li um livro, assim, recente, que me tocou muito, da Neuza Santos Souza, que é o Tornar-se Negro. E o quanto a gente está formando psicanalistas para ajudar pessoas nesse processo de se tornar negro. E é isso que eu venho pensando e que eu queria dividir, assim, essas inquietações com vocês, mais esse ponto de vista da formação. Concordo com a Thaís. Muitas vezes a gente vê que o espaço que tem sido aberto é muito recente e que, às vezes, na maior parte das vezes, a discussão sobre o racismo fica acessória. Ela fica num lugar quase de apêndice, ou seja, contornável. É como se fosse uma curiosidade, um tema para interessados, né? E eu concordo que no Brasil deveria ser um tema parte da literatura básica, da formação básica em psicanálise. Pessoal, então a Thaís, né? A Thaís Costa nos sugeriu uma obra fundamental que é Tornar-se Negro, da autora negra, Neuza Santos Souza, né? Que é incrível, incrível. Aqui no nosso chat, a Juliana Dantas
está nos relembrando uma frase da intelectual negra Sueli Carneiro, que disse que os imigrantes brancos europeus foram os primeiros cotistas. E a Juliana, com toda razão, diz que essa ideia é genial. Também concordo, Juliana, essa ideia é genial. Os brancos europeus vieram aqui por meio de cotas. É claro que essa palavra não existia, mas hoje a gente sabe muito bem o que é que houve, não é? A Cibele Carvalho está nos sugerindo um podcast chamado Projeto Quirino, tá? Que se encontra facilmente em todos os meios de streaming. Não é? Realmente é impressionante esse podcast, que eu também sugiro fortemente. Procurem, Projeto Quirino. E agora vamos para a pergunta da Cibele Carvalho. Por favor, Cibele. A gente não está te ouvindo. Cibele. E agora? Tenta tirar o fone. Tirar o fone do computador. Desplugar o fone. Não estamos ouvindo. A sua voz não sai. Você tentou desplugar o fone? Oi, Cibele, eu vou te chamar no chat e eu te dou um suporte, a gente já retorna com a sua pergunta. Enquanto a gente tem esse tempinho, eu queria fazer um comentário a partir da referência que a Andrea colocou no chat, O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Pessoalmente, eu acredito que a literatura tem um lugar fundamental para a gente acessar essas questões do racismo. Muitas vezes a literatura produzida na sociologia, na psicologia social, quando a psicanálise se propõe a falar sobre isso, pode tratar de um lugar mais abstrato, mais distanciado, em que, se a gente não estiver implicado em encontrar as identificações, a gente pode não ter ponto de contato com aquilo que está sendo dito, mas a literatura, seja de ficção, seja autobiográfica, eu acho que é um lugar muito privilegiado de contato com aquela subjetividade, talvez tão privilegiado quanto da escuta psicanalítica. Ao entrar em contato com alguém que dá o testemunho daquilo que viveu, quem vai poder dizer que aquela pessoa não sentiu o que sentiu? Então, esse livro da Toni Morrison eu também recomendo fortemente. Também os textos escritos pelo James Baldwin. Recentemente eu li Notas de um Filho Nativo. É um livro que vai para esse lugar de onde que a branquitude não vai necessariamente trazer um racismo explícito, mas vai sofisticando ele de muitas maneiras que permitem o auto-engano. Então, enfim, acho que as referências são muitas, mas queria deixar essa com vocês. Você falou no James Baldwin, né, Isabela? Tem também o documentário dele, Não Sou Seu Negro, né? E também é fantástico esse documentário. Bom, vamos ver se a Cibele já consegue. Vamos lá, Cibele? Agora estão me ouvindo? Agora sim, por favor. Que bom. Bom, é um prazer estar aqui ouvindo tantas falas muito importantes de todos, né? E acho que essa questão de circular a fala é muito importante, porque eu entendo que pensar essa questão e pensar a psicanálise como uma ferramenta, né, que a gente pode trabalhar, é pensar que a gente historicamente não sabe exatamente o que aconteceu, porque a gente não conhece a própria história. Então, a gente, né, nos nossos consultórios atende as pessoas, mas as pessoas precisam saber da própria história para elas poderem tornar-se, se apropriar das próprias questões. E seja branco, negro, enfim, nós não sabemos a nossa própria história. Esse é um ponto muito sério da história do Brasil. Então,
a história do povo brasileiro foi sombreada, apagada, né? A gente realmente, quando vai ver estudos, a gente não encontra fonte, de onde veio aquilo, histórias são realmente, vamos dizer, obturadas, né? Então, penso que uma das partes, a gente vai entender o porquê somos hoje, quando a gente começar a entender a nossa história de verdade, né? Por isso que eu sugeri aí a ideia do Projeto Quirino, enfim, tem outras fontes todas que são muito importantes, mas conhecer o lugar na história, né? Os condicionantes, enfim, as potencialidades, levam a um pensamento mais livre, onde a gente pode refletir o papel do povo brasileiro na construção do país, né? Então, certamente, quando nós, né, nos apropriarmos, as pessoas se apropriarmos disso, nós vamos poder levar isso para um outro lugar, né? E a maioria dos autores negros, eles não fazem parte daquilo que a gente estuda, né, nas instituições, seja na faculdade ou nas especializações, e isso também faz parte da história, né? Então, se a gente pensar como a história é contada, ela é contada como essa imagem da amnésia que o Luiz nos trouxe, né? Me lembrei aqui muito da Chiquinha Gonzaga, ela não era branca, ela era uma mulher que era negra, mulata, enfim, mas a história conta ela, depois teve telenovela, essas coisas todas, como uma mulher branca, mas ela não era branca. Enfim, é um exemplo só, né, como tantos outros que vieram e fizeram parte da nossa história, então tem um lugar onde a gente não consegue acessar, é um lugar muito inconsciente. Por isso é um lugar que tem que ser desconstruído. Eu acho que é exatamente isso. A gente tem que se apropriar desse lugar onde o recalque está fazendo um trabalho magnífico. Acho que foi a Silvia que falou isso, né? Dessa questão do recalque. Enquanto a gente não trouxer isso, desvelar isso, né? do recalcado, isso vai continuar funcionando dessa forma. Então, é só para colocar esses pontos, né? E fico contente de saber que tem tanta gente pensando e a gente pode produzir muito em relação a isso e ampliar muitas dessas falas. Obrigada. Obrigado, Sibeli. Eu acho que o Carlos saiu, né, Isabela? Acho que ele saiu. Sim, ele teve um compromisso familiar, mas ele deixou um agradecimento, um beijo para todo mundo. Sim. Mas eu queria comentar um pouco da fala da Thaís, da Sibeli e da Silvia sobre como a gente falar sobre isso, né, sem que sejam temas periféricos, foi o termo que eu usei, o quanto que isso não é presente na nossa formação. E acho que o racismo ele é transversal, ele é um assunto que ele é transversal até mesmo nos outros sentidos, quando a gente fala de machismo, quando a gente fala de homofobia, quando a gente fala de capacitismo, ele é transversal, ele é presente nessas outras questões. Então, o quanto que é um tema, sim, que a gente precisa falar e precisa discutir sem silenciar, como a Silvia estava dizendo, que a Lei Áurea tentou cumprir essa função, mas não nos silenciaram. Tem uma frase, agora eu sou péssimo de guardar nome de autor, alguém aí vai lembrar e vai me ajudar, mas tem uma cronista que ela fala: combinaram de nos matar, combinamos de ficar vivos. Que acho que é um pouco sobre isso. A política era, assim, de aniquilamento, mas a gente combinou de ficar vivo e de trazer presente essa discussão. E aí o ponto que eu queria trazer é que falar de relações raciais é um tema espinhoso. Acho que isso é um ponto importante da gente ter em mente, porque às vezes a gente pensa que que a gente precisa falar e que vai ser harmônico, sabe? Que não vai ter conflito e que por isso às vezes a gente até evita de colocar esse tema em alta, esse tema nas discussões, porque a gente acha que de alguma forma isso vai causar um mal-estar. E sim, vai causar. Falar disso causa sim um mal-estar. Falar de relações raciais é falar de conflitos sociais, conflitos raciais e conflitos pessoais e interpessoais. E vai sim causar angústia em todos que estão presentes. Então, nesse sentido, é importante que a gente não silencie. Logo, a psicanálise, enfim, que nós propomos falar sobre tudo, nós propomos
entrar em contato com angústia. Freud, enfim, lá na época dele, propõe a falar sobre sexualidade infantil, num tempo que se não se pensava sobre isso, e por que a gente tem tantos dedos assim para se falar sobre racismo e sobre essas questões. Então, acho que é algo que é importante a gente, a todo momento, sim, trazer como algo transversal. Eu não tenho a resposta, enfim, de como na formação a gente trazer isso no currículo, porque eu penso que é algo transversal. Não é sobre colocar um autor, não é sobre uma pessoa falar especificamente sobre isso, mas é pensar toda a teoria psicanalítica sobre uma ótica racial, é sobre trazer essa temática como algo transversal que atravessa o sujeito, principalmente o sujeito brasileiro. Então, acho que não é sobre pegar apenas um livro e colocar dentro de uma bibliografia, mas é sobre colocar essa temática racial atravessada e olhada em todos os textos, em todos os livros. Então, acho que essa é uma possibilidade que a gente pode pensar. Acho que a Silvia levantou a mão. Ai, posso, última coisa que eu me lembrei aqui, brevemente, eu morei na Alemanha. Quando eu morei na Alemanha, todo mundo que eu conhecia lá era descendente de resistentes ao nazismo. E isso foi uma coisa que sempre nos chamou muita atenção, né? Onde estão essas pessoas que descendem dos nazistas? Porque elas estão por aqui negando, né? É o que a gente faz. E eu acho que isso que o Luiz está falando, eu acho que é uma coisa que é isso que eu venho, né, tentando pensar também. A gente precisa poder brigar, a gente precisa poder ensinar, a gente precisa poder ter disposição para não supor conhecimento no outro, para entender que enfim, que é preciso dar a cara a tapa e também bater, né? E acho que a gente, por isso que eu digo isso, eu não sou descendente dos abolicionistas nem dos escravos, o meu bisavô era barão do café. E eu acho que é importante a gente poder falar desse lugar também, né? Porque nós não morremos depois, nós continuamos e estamos aqui perpetuando isso. Como os meus amigos alemães, que a gente dizia, cadê os descendentes dos nazistas? Então, é importante que a gente olhe para a gente com esse olhar também e possa se autorizar a falar desse lugar. E possa também abrir para as outras pessoas e falar bobagem, e brigar, e corrigir o outro, e largar os melindres. Porque eu acho que os melindres agem a favor do recalque, a favor do silêncio, de uma falsa educação e respeito. Está na hora da gente poder, né, abrir e dizer, não fala assim, fala assado, porque acho bobagem, não acho. Né? Acho que sim, era isso. Beijo, gente, obrigada. Eu fico pensando tanto nisso que a Silvia está trazendo sobre o nazismo, acho que não é à toa, né? A gente abre um debate para falar de racismo no Brasil e o nazismo da Alemanha apareceu na fala de várias pessoas. Me fez lembrar de uma palestra com a Maria Rita Kell, dizendo uma vez da cicatriz branca aqui no Brasil. Ela faz um comparativo com o nazismo na Alemanha, como isso vira um lugar de dor histórica, pensando o que o Luiz falou, por que que o silêncio acontece? É vergonha? É culpa? É dor? O racismo, ele não é uma dor só dos pretos, ele é uma dor dos brancos também, de outra perspectiva, outras perspectivas. E acho que não é à toa que a tensão se instale e que seja difícil encontrar esses lugares para falar dessas histórias, fazer as nossas retrospectivas. Acho que um lugar privilegiado é a análise e que outros são os espaços de debate, de trocas, mas é preciso ter essa disposição de atravessar o medo de falhar, que isso não sirva para que a gente não participe, e sim que a gente esteja mais fortalecido para participar e se rever e sair transformado dos encontros.
Bom, gente, já são 10h40, a gente já vai se encaminhando para o término, mas ainda cabe algumas colocações. Queria saber se alguém tem alguma contribuição, alguma colocação, alguma dúvida. Acho que a Cibele levantou a mão. Pode liberar o microfone da Cibele. Só um pequeno adendo aqui, porque assim, esse ano a gente, vamos dizer, nem usar a palavra comemorou, mas enfim, celebrou os 200 anos do bicentenário da independência. Porém, isso é só uma data que, na verdade, a gente não deixou de ser independência para quem? Esse é o ponto. Porque mesmo depois da independência, já teve 80 anos ainda de escravidão. Então, esse é o povo brasileiro que comemora a independência como nos libertamos de toda a colonização, o que não é verdade. Então, há que ser feita essa reparação histórica para que a gente possa entender para quem é a democracia, para que cor de pele é a democracia, para que classe social, para quem acessa o espaço democrático, né? O professor Safatli fala, né, que tem 15 quilômetros do raio, se pegar São Paulo, né, no raio do centro expandido, ali tem a democracia. Todo o que for periférico a isso não existe democracia. Né? Então, para pensar em que casa que você pode entrar e fazer uma chacina nas comunidades, e essas pessoas simplesmente, né, elas podem ser, porque elas estão marcadas pela cor da pele. Isso não é um exagero, isso é só você ligar a televisão, que vai estar lá. Mas está tão normalizado, está num discurso, que legal, 200 anos de independência, que a gente para e nem pensa, né? Onde as escolas vão reiterando uma história que não é verdadeira, que não traz as pessoas de verdade que fizeram muitas coisas muito importantes e que, né, enfim, eu sempre lembro da Virginia Bicudo, que é uma psicanalista super pioneira e ninguém fala dela, nem nas próprias instituições de psicanálise. Ou você tem que escarafunchar muito, né? Acho que os colegas sabem. Então, é isso, né? Para quem essa independência, essa democracia, para quem? Então, quando a gente vê essa nossa cisão, né, 50-50 na eleição, vamos dizer assim, né? Claro que a maioria, mas houve uma diferença muito pouca, eu acho que eu fico contente por saber que há uma ruptura e que tiramos de algum lugar, está muito claro que temos que reparar nossas cicatrizes aí, senão a gente não vai caminhar bem, né? É isso. Obrigado, Cibele. Christian, também levantou a mão. Só uma sugestão para o CEP e talvez para outras instituições que talvez estejam aqui, é de inserirmos a questão da discussão da raça na grade de formação, né? Que não seja só dessa forma riquíssima, porém ainda marginal, num sábado de manhã, numa sexta-feira à noite. Se temos 13 encontros, que façamos o 14º para discutirmos textos, para conhecermos desses letramentos aí, foi como se trouxe hoje, né? Para que essa consciência aí que surja de nós, analistas de informação, e a partir do nosso espaço possamos disseminar e difundir isso, visando a diferença, né? Então, minha sugestão vai para o CEP, inserir uma ou mais aulas, porque merece, sobre a questão da raça, tá bom? Um abraço. Obrigado, Christian. Helena? Olá, bom dia. Na verdade, eu queria agradecer vocês, são falas muito ricas, né? Eu sou professora, não faço formação em psicanálise, sou curiosa, leio bastante sobre racismo, sobre feminismo, sobre
desigualdades, porque eu trabalho em escola pública, na rede estadual e municipal do estado do Piauí, no Sul de Teresina. E assim, uma coisa que me chama muita atenção, os adolescentes, principalmente, é que quando se trata de temas assim, né, como racismo, feminismo, há várias carinhas de surpresa, né? Então, assim, quando vocês falaram bastante, que a gente tem que falar, porque é esse o caminho mesmo, né? Então, assim, o assunto está aí há muito tempo, mas é preciso que seja falado sempre, né? E a gente termina, o que a gente não verbaliza, a gente fala de alguma forma, né? Então, é muito comum nas escolas situações muito difíceis de se lidar, né? De traumas, de situações cotidianas mesmo, que acontecem muito por conta do despreparo da parte acadêmica, da coordenação, direção, né? E a gente tem muito adolescente que está sofrendo, criança que está sofrendo, e escola pública, eu trabalho em 2 regiões, uma escola de excelência e uma escola de não excelência, né? Então, são 2 redes e estruturas totalmente diferentes, né? Mas, assim, a situação financeira dos alunos é muito igual. Então, isso meio nivela, né? Então, a tendência de uma escola pública é ver todos da mesma forma, por conta da condição financeira, né? E não, né? Não. Então, assim, a gente tem que sempre tocar no assunto, não só nesse assunto, em todos os assuntos que são sensíveis, né? A discussão tem que haver sempre, né? E quem está promovendo essa discussão, está pelo menos colocando o dedo lá, né, no assunto, é preciso se examinar sempre, né? Então, esse é um exercício cotidiano, diário, humano, né? Não só no assunto racismo, mas em todos os outros, que você sempre tem que se examinar, né? Então, esse autoexame, ele é constante, ele é necessário, ele é enriquecedor, né? E faz a gente se humanizar, né? Então, eu acho, na verdade, eu queria fazer esse comentário, queria agradecer vocês, eu sempre participo, muitas vezes ouço muito, aprendo muito, anoto as indicações de leitura, de textos, e vou fazendo as minhas leituras, e estou sempre por aqui. Então, agradeço a todos por esse encontro, pelos outros, né? Eu aprendo bastante e troco com meus alunos e vou fazendo essa troca. Obrigada a todos. Bom dia. Bom dia. Obrigado, Milena. Bom, já vou fazer então meu encerramento. Como eu comecei agradecendo ao CEP, acho que é importante a gente pontuar, disponibilizar esse debate, disponibilizar esse encontro. Eu apostei e acertei na aposta que a gente teria outras pessoas que não de São Paulo, então, enfim, de Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Acho que é importante a gente poder disponibilizar essa conversa para que a gente possa pensar junto. E a outra aposta que o Carlos tinha feito, e que bom, foi a da gente poder circular a palavra. E que bom que a gente conseguiu circular a palavra, muitas pessoas conseguiram participar e se colocar sobre esse ponto que acho que conversa com todos e toca a todos nós que estamos aqui. E por fim, enfim, só queria remeter a uma dinkra africana que o símbolo se chama Sankofa, que significa nunca é tarde para voltar atrás e trazer aquilo que foi esquecido. Então, é um provérbio africano que eu acho que remete especificamente sobre o que a gente se faz quando fala de psicanálise e racismo. Nunca é tarde para a gente voltar e retomar aquilo que de alguma forma foi esquecido, como bem lembraram Virginia Bicudo, como bem lembraram a Neuza Santos Souza e vários outros autores que sempre foram periféricos à psicanálise, nunca pouco apareceram nos currículos e nos textos,
e que hoje a gente pode trazer de volta e que hoje a gente possa pensar. Então, acho que a mensagem que eu saio daqui hoje é sobre isso, que nunca é tarde para a gente trazer aquilo que ficou para trás e que a gente possa construir e pensar a partir disso. Enfim, agradecer a todos que participaram, todas e todos, e que vocês tenham aí um ótimo dia e amanhã um dia da consciência, que a gente possa também refletir mais sobre isso. Também quero agradecer, Luiz Henrique, companheiro de debate, ao Carlo, que esteve com a gente, ao CEP, por promover essas e outras discussões, e a um público tão vivo quanto vocês, que se dispõem a falar, a trocar. Muito obrigada. Bom fim de semana para todo mundo. Obrigada. O microfone está liberado, então a gente pode dar tchau e mandar beijo. Então, beijo, bom final de semana. Muito bom.